E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, nem todo ovário policístico é igual. Existem vários vídeos de ovário policístico, a gente já falou bastante sobre síndrome dos ovários policísticos, a anovuladora crônica e hiperandrogênica, mas a gente vai trazer alguns dados atuais, novos sobre o ovário policístico, para falar que nem todo ovário policístico é normal, é igual. E o tratamento muda completamente entre um ovário policístico e outro, principalmente para o ovário policístico na parte da fertilidade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre os principais tipos de ovário policístico, as principais classificações e vamos embora, vamos trazer para essas informações para o vídeo. Vamos lá, pessoal, uma das principais coisas do ovário policístico é que ele é uma endocrinopatia ovariana. O que significa isso? Ele é uma disfunção do ovário. Só para vocês lembrarem um pouco, e a gente sabe que as pessoas que assistem o vídeo não são necessariamente médicos, não são profissionais da área da saúde, o ovário ele é formado por umas unidades funcionais ovarianas, que são os folículos. Os folículos são as casinhas dos óvulos. Então, o ovário ele é formado como se fossem mini ovários, e ali mais ou menos 300 ovários desses minis por mês, mais ou menos 400 mil ovários. Então eu costumo dizer em aula que essas unidadezinhas são unidades do ovário. E dentro de cada unidade dessa tem duas células específicas, uma célula chamada de células da granulosa e a outra célula chamada de células da teca. As células da granulosa, ela tem uma enzima dentro, tem uma cascata enzimática chamada de P450, e é aí onde está o problema do ovário policístico. Essa cascata de enzimas ela não funciona bem. Então, o ovário policístico tem um problema que a gente chama de aromatização, ou seja, a aromatase, que é uma enzima ali do ovário da granulosa especificamente, ela não funciona bem. Partindo desse princípio que ela é uma doença enzimática, que ela é uma doença de um probleminha dentro do ovário ali que faz a paciente não ovular de forma adequada, a gente consegue entender que existem vários tipos ou vários fenótipos da doença, ou seja, o ovário policístico não é uma doença única. Eu vou dar uma resumida nas classificações. Existem várias classificações, cada vez a gente tem uma classificação atual, mas a muito clássica é a classificação de Rotterdam, onde tem 3 coisas que classificam o ovário policístico. E aí a gente vai começar a explicar um pouquinho isso e vai falar um pouquinho quais são as diferenças entre uma e outra do ovário policístico, e especificamente se você tem um ovário policístico, qual desses tipos que pode ser e como que esses tipos podem impactar a fertilidade, beleza? Bom, primeira coisa, quais são as 3 coisas do ovário policístico? A primeira coisa que é a anovulação, ou seja, as pacientes com ovário policístico, com essa síndrome do ovário, entendendo que o ovário não funciona bem. Qual que é o princípio da doença ovário policístico? O ovário não funciona bem. E como que ele não funciona bem? Ele não ovula, a paciente não ovula. Ela é uma síndrome de anovulação, esse nome é meio estranho de anovulação, mas ela é uma anovulação crônica, ou seja, a paciente não ovula de forma crônica. Legal, pessoal, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a paciente, porque ela não ovula, então lembra que eu falei que existem 2 células, né? As células da granulosa e as células da teca. Essas células da teca, elas funcionam bem, né? Tem algumas enzimas ali também, e elas produzem a androstenidiona. Grande parte do que a teca faz, essas células, são os mediadores de testosterona. São marcadores ali que são androgênios, ou seja, são hormônios que estão ligados à ação dos hormônios masculinos. E é claro que a mulher, ela produz um pouco desses hormônios para poder ir para a granulosa ali e produzir o estradiol, né, que é o hormônio ali, é o estrogênio da mulher. Basicamente, essa passagem da androstenidiona para a granulosa para produzir o estradiol, ela está prejudicada em ovário policístico, ou seja, esses hormônios que a teca produz, eles caem na circulação e esses hormônios aumentam na circulação da paciente. A gente até fala que a paciente tem uma hipertecose, ou seja, a teca dela funciona bem, funciona mais do que o normal, funciona com todos esses substratos e esses substratos vão para a circulação. Então, aqui vem o segundo ponto do ovário policístico. Ela não ovula e ela tem aumento desses hormônios masculinos na circulação. E com esses aumentos na circulação, ela tem vários sintomas e sinais. Então, aumenta a pilificação, ela tem alguns sinais masculinos, ela pode engrossar um pouquinho a voz, ela tem algumas outras alterações ali típicas do ovário policístico. Então, não ovular de forma crônica e aumentar esses hormônios na circulação. E a terceira coisa é o aspecto que essa síndrome tem nos exames de imagem, que é você olhar o ultrassom da paciente ali e ela ter bastante folículo no ovário. Já que ela não recruta esses folículos vão ficando no ovário de forma crônica e aí basicamente isso
aparece no ultrassom, tá bom? Bom, então resumindo, ela tem 3 situações específicas. Ela não ovula, ela tem esses hormônios masculinos na circulação e esses folículos no ovário estão presentes e estão em número aumentado. E aí agora vem a resposta da pergunta, né, que a gente pôs, por que todo ovário policístico não é igual? Porque cada ovário policístico pode ter uma dessas pontas mais exacerbada do que a outra. Depende muito dessa parte enzimática do ovário. E mais do que isso, pessoal, o ovário policístico ele pode mudar a sua síndrome ao longo do tempo e também pode mudar com o estilo de vida. Então dá um exemplo, Luiz. Vamos lá. Todos esses substratos que são do ovário, que caem na circulação, eles vão para o tecido gorduroso. E no tecido gorduroso tem uma enzima chamada de aromatase, que pega todos esses mediadores e produz um estrogênio chamado de estrona. Ou seja, você não tem estradiol no ovário, mas você tem a estrona no tecido periférico, ou seja, na gordura. Então, ele é um hormônio produzido ali na gordura. E isso vai fazer com que a paciente tenha mais dificuldade de tirar essa gordura, porque a gordura usa todo esse substrato. E a paciente acaba ganhando peso. E isso leva à resistência periférica à insulina. Esse efeitozinho também vai ali no fígado e tudo isso vira uma bola de neve que a gente chama de retroalimentação. Então a paciente tem resistência periférica à insulina, tem obesidade e tem anovulação e tem esses hormônios masculinos. Então vamos lá, vamos começar a mostrar algumas diferenças. Algumas pacientes com ovário policístico elas não têm ganho de peso, porque elas fazem bastante exercício ou porque elas não têm facilidade de ganhar peso ou porque elas não têm tantos substratos. Ou seja, existem sim as pacientes de ovário policístico que não são obesas, que não são mais gordinhas, que não têm resistência periférica à insulina. E aqui já vem uma diferença no tratamento. Se ela não tem resistência periférica à insulina, ela não precisa fazer os tratamentos para diminuir o açúcar na circulação, por exemplo, ou para facilitar perder peso. Então essa aqui é a primeira coisa. Algumas pacientes com ovário policístico, por incrível que pareça, pessoal, elas são ovulatórias, elas ovulam. E essas pacientes, por exemplo, não precisam tomar indutores da ovulação. Elas têm uma disfunção do ovário, mas elas acabam ovulando. Então, a gente sim tem uma porcentagem menor dos casos onde a paciente é ovulatória e tem essa disfunção do ovário também. Bom, para terminar o vídeo de hoje, pessoal, eu sei que o vídeo é muito técnico, eu expliquei um pouquinho ali do que é o ovário policístico, quais são as coisas, mas como que muda o tratamento? Por que o nosso título é Ovário Policístico Nem Tudo é Igual? Segundo a ASHRE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, 80% das pacientes que têm SOP, quando elas não engravidam, ou seja, ovário policístico e infertilidade, 80% delas, elas têm anovulação, elas não ovulam de forma adequada. Só que olha que interessante, 70% desses casos, a gente tem sucesso na indução da ovulação. Ou seja, quando você induz a ovulação, você tem sucesso na indução e essas pacientes podem engravidar. Beleza? Então nem todo ovário policístico tem problema para ovular, mas as pacientes que são inférteis, em 80% das vezes, elas são anovuladoras. E aí você acaba tendo que personalizar o tratamento. Então, qual que é a conclusão desse vídeo, pessoal, para terminar esse vídeo de ovário policístico para vocês? O médico tem a função de pedir todos esses hormônios para as pacientes, examinarem as pacientes, olharem para elas se elas têm sobrepeso, estilo de vida, e aí definir qual o tipo de ovário policístico que a paciente tem, se é nessa que não ovula de forma adequada, se tem os hormônios masculinos na circulação, se a paciente tem o aspecto do ultrassom e escolher o melhor tratamento baseado nos exames que ele olhou ali para saber se a paciente tem resistência periférica à insulina, se o colesterol dela está adequado ou não, juntando todas essas informações, se ela vai precisar tomar remédio para ovular, se ela quer engravidar, se ela não quer engravidar, se ela vai perder mais peso, se ela vai fazer exercício físico, isso tudo vai depender de que tipo de ovário policístico a paciente tem. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Se você tiver qualquer dúvida de ovário policístico, entre em contato aqui com a gente. O ovário policístico é uma síndrome muito comum na população. Então, se você tiver qualquer dúvida, manda aqui que a gente tenta responder. Inclusive, quais são os exames que você faz. Vou deixar para vocês também o contato do Baby Center, nosso centro de reprodução humana. Se vocês precisarem de qualquer coisa para engravidar, entre em contato com a gente que a gente vai conseguir ajudar. Beleza? E a última coisa, se inscreve no canal, comenta, compartilha e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!